Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero falar uma palavra, principalmente para a recuperação de pessoas viciadas, pessoas que passaram por um problema no presídio, né? Eu quero ler uma palavra assim, porque eu vi uma pessoa que faz 20 anos e não se libertou ainda. Volta e meia ele volta para o tráfico, volta para o roubo. Então, essa é uma palavra que todo presidiário precisava ouvir. Está em Eclesiastes capítulo 4. Os males e as tribulações da vida. Capítulo 4, versículo 8 em diante. A um que é só e não tem segundo, sim, ele não tem filho nem irmã. Contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o mancebo pobre e o sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Amém? Somente até aqui. Quero dizer assim, a pessoa, para ter uma boa conduta, uma boa vida, ele tem que ter pessoas ao seu lado. Companheiro de oração, companheiro de bons conselhos e de preferência pessoas que têm experiência. Uma pessoa que tem a mente, com problema na mente, problema assim, queima de neurônios, esquecimento, traumas, decepção, dificilmente ele vai conseguir se adaptar, até mesmo emprego. Ele não consegue se ele não tem uma pessoa que conduza ele. Isso eu sei porque eu já vi várias pessoas assim, trabalham em empresa e indústria, né? E sei que não é bom a pessoa rejeitar conselho. Aqui diz assim, ó: melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato que não se deixa mais admoestar. Então essa é uma palavra bem direcionada à pessoa que quer viver sozinho. A pessoa, eu quero morar sozinho, eu quero viver sozinho. No momento, num instante, ele vai conseguir. Mas depois surgirão tantos problemas na vida dele que ele não vai conseguir mais administrar. Aqui diz aqui, o que adiantaria? Tudo pura vaidade, ó. Uma pessoa ficou rica, mas não tem para quem deixar. É vaidade também, né? Então, melhor é serem dois do que um. Deus já deixou essa palavra. Melhor ser dois do que um. Porque se a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa quer fazer um negócio, tem outro para dizer, para dar uma opinião. É muito bom um conselho, muito bom. Tem um ditado por aí que diz assim, ó: se conselho fosse bom, não se dava, se cobraria, né? Eu já acho diferente. Eu já acho em acatar pessoas que têm mais experiência, pessoas que têm mais vida, né? Condições de vida, que já passou por aquele problema, de pegar um conselho dessa pessoa para ver, analisar o conselho. Nós sabemos que tem mais que uma opção de você aceitar o conselho. Para você aceitar um conselho, primeiramente você tem que orar. Segundo, ver os conselhos, analisar os conselhos de pessoas espirituais,
Porque às vezes as pessoas dão um conselho, mas não é um conselho dirigido pelo Espírito Santo. Então é o segundo ponto, né? Terceiro, você ter uma confirmação daquilo que você está pedindo. Uma confirmação daquilo que você quer realmente fazer. Então, por isso que é interessante não se apartar totalmente das pessoas. É interessante você conviver com elas, mesmo sendo pessoas rebeldes, mesmo sendo pessoas ignorantes. Alguma coisa você vai aprender daquelas pessoas. Você vai aprender a entender aquelas pessoas, como também você vai pegar alguma experiência, alguma coisa daquela pessoa, você vai trazer para você de bom. Tá? Então, todo presidiário é bom ver esse vídeo, por quê? Porque muitos presidiários, muitas pessoas que saíram do presídio, eles não tiveram uma pessoa do lado conselhando consecutivamente, e aí eles tornam a cometer aqueles delitos. Eles tornam a cometer aquelas coisas ruins, né? Quer dizer, o camarada às vezes não queria roubar, torna a roubar. Não queria assaltar, torna a assaltar. Por quê? Porque falta um condutor. E a Bíblia diz, melhores dois do que um. Quer dizer, melhor aceitar conselho, aqui está dizendo também, né? Então, uma pessoa que tem esse problema, né? Tem essa dificuldade, é importante procurar um pastor, uma pessoa bem conceituada, uma pessoa que saiba dar conselho. Também é importante procurar um centro de reabilitação, porque o centro de reabilitação, além de ter mais que uma pessoa, tem um pastor, ele tem várias pessoas com várias experiências e pessoas que querem sair daquela vida. Então, a Bíblia diz também que onde há angústia, nasce o irmão. Onde dá a dor, a tristeza, nasce o irmão. Então, a pessoa, para procurar um recurso, uma melhora na vida, ele tem que aceitar conselho de outras pessoas. É obrigatório. Até eu aceito o conselho de várias pessoas. Por quê? Porque o conselho ele te dá uma... A pessoa já passou por aquilo. A pessoa já venceu aquilo. Que nem eu. Eu já venci certos problemas psicológicos que eu tinha. E eu não era uma pessoa doente. Eu não era uma pessoa debilitada. Mas simplesmente eu venci coisas da minha personalidade, da minha maneira de agir, por outras pessoas, por outros conselhos. E isso aí não é fácil de entender. Não é fácil não. Porque uma pessoa que tem uma certa teimosia, por exemplo, que nem essas pessoas que têm problema assim, que cometeram vários delitos, às vezes a pessoa tem uma teimosia. Ele quer um dinheiro. E ele não vê as portas abertas. Ele não enxerga as portas abertas. As portas só se abrem quando se vai atrás do serviço, se insiste e procura se capacitar para uma profissão, para algo, né? Então tem pessoas que não têm esse pensamento. Eu conheci um rapaz que ele estava nas drogas, mas ele era muito trabalhador mesmo, e ele era pedreiro. Então ele já tinha uma profissão. Quando ele foi exercer a profissão, ele já teve facilidade, porque ele já estava enganjado, era só se libertar das drogas. Conheci um outro que ele era traficante, só que ele não trabalhava, ele só traficava. Então para esse ficou difícil, até ele passou anos até conseguir botar o seu próprio negócio. Por quê? Porque ele teve que se libertar daquele momento que ele estava assim, não tinha ideias, não tinha pensamento em trabalhar, né? Ele foi sustentado por uma pessoa. Depois de anos ele conseguiu colocar na mente que ele tinha que fazer um negócio para se sustentar. Senão ele não tinha. Daqui a pouco ia fazer o quê? Né? Terminou ele se separando, terminou o casamento dele. Ele, não sei se foi ele ou ela que colocaram assim uma separação. E ele começou o negócio dele. Mas mesmo assim, ele precisou da irmã dele para ajudar ele. Então, porque a pessoa sozinha é difícil, não consegue. Se consegue, é por um período, um espaço de tempo, mas lá no final, na reta, ele vai precisar de outra pessoa. Conheci um outro senhor, também a mesma coisa, viveu anos, morreu sozinho, morreu desamparado, estava sempre doente, sempre com problema, não tinha ninguém para ajudar ele. Então a gente vê que as pessoas, é bíblico isso.
Melhor dois do que um. Não adianta querer viver a vida sozinho, porque vai ter problema. Vai ter problema mesmo. Mesmo que sendo rico, não vai deixar a riqueza para quem? Né? Então, com essa palavra, eu quero deixar entender que um presidiário, seja uma pessoa que está presa pelas drogas, pelos vícios, ele precisa de alguém que esteja constantemente dando instrução para ele. Por dentro da Bíblia, um amigo que dê um conselho muito bom para ele sair daquilo, né? Sair daquele vício, que ele está se destruindo. Então, está tirando momentos de vida dele, porque às vezes a pessoa fica chapada, não percebe nada, não vê quase nada, já tem que ir para casa, dormir, no outro dia já é outra rotina e assim vai. Bom, então tudo isso é importante a pessoa captar. A pessoa tem que entender que precisa uma pessoa do lado, aconselhando, orando, pedindo a Deus misericórdia e ele se esforçando também, né? A pessoa tem que se esforçar. Porque se a pessoa não se esforçar, ela não vai conseguir se libertar. Eu me esforcei no início. Me esforcei no início, foi muito forte, e depois já não precisei mais fazer o esforço, porque já estava liberto. Eu estava liberto de bebida, de álcool, entendeu? E eu me esforcei. Eu bebia bastante. Mas no início foi complicado. Eu tinha que fugir das pessoas, eu tinha que, assim, como é que se diz? Desviar o ambiente, né? Eu tinha que desviar, eu tinha que passar por outra rua. Mas era álcool, era só álcool. A gente não tinha outra coisa. Eu não fumava, não tinha outro vício, era só álcool. E jogava um pouquinho, né? Mas o jogo não era tanto. Então o que eu fiz? Eu saí da bebida do álcool, fugindo do álcool. Fugindo. Em vez de ir num bar, eu ia para casa. Em vez de eu ir numa reunião dançante, eu ia para casa. E assim foi. Mas eu comecei a me deparar com isso quando eu fui na igreja. Quando eu fui na igreja, daí eu senti que aquilo fazia mal para mim. Eu me sentia mal. Eu não queria aquele ambiente. Então é assim, a pessoa que está viciado, ou seja o que for, que tem algum trauma ou decepção, ele tem que procurar uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, né, para aconselhar. Ele tem que ter um conselheiro. Depois, quando eu cheguei na igreja, eu vi várias pessoas que tinham conselho. Então, quando eu precisava de uma palavra, eu ia lá, pedia oração para aquele irmão, contava alguma coisa para ele, ele me dizia como é que eu tinha que fazer, como é que eu devia de agir, e assim foi. Não foi assim tão fácil na minha conversão no início, não foi não. Mas, porque eu não entendia muita coisa, não entendia da Bíblia, né? Não sabia, certas coisas não sabia conduzir, né? E aí foi indo, e Jesus me libertou, né? Jesus me libertou do jogo e me libertou do álcool. Deus me libertou do álcool. Foi rápido, em 2, 3 meses eu já estava liberto do álcool. Então, mas foi assim, foi aceitando o conselho, foi ouvindo a palavra de Deus, né? Tinha coisas que eu já sabia que era errado, né? E foi assim que eu me converti. Então, a pessoa, para entender isso, depois eu fiquei com problemas, né? Que eu tinha, como é que se diz, traumas de certas pessoas, né? Eu fui muito atingido. Então, aí com o tempo, aquilo ali resultou um espaço de tempo que eu perdi na minha vida por não conhecer o lado psicológico. Porque quando a pessoa é xingada, quando a pessoa é humilhada, quando a pessoa é maltratada e quando a pessoa é rejeitado, ele sofre com aquilo ali. Ele tem medo de passar por momentos parecidos com aquilo. Então o que acontece? Isso é só um tempo de Deus, né? Foi orando, ouvindo pregações, daí que eu comecei a entender que eu precisava ouvir outras pessoas. E no final das contas eu ouvi pessoas que me deram conselho muito bom, saí do lugar que eu estava e a minha vida só melhorou, né? Melhorou espiritual, material, melhorou em todas as áreas. Quando eu estava no lugar que eu estava antes, era muita opressão, muita inveja, muito olho grande, muita opressão mesmo.
Então, normalmente as pessoas que, às vezes que estão sozinhas, e às vezes a pessoa usa uma roupa bonita e tal, aí a inveja ataca, as pessoas de olho grande, né? E aí se não tem alguém que tem uma visão, que dê um conselho para aquela pessoa que está passando por aquilo ali, ele sofre muito. Até se libertar daquele ambiente também, se libertar daqueles vícios, se libertar das drogas, seja o que for, ele vai passar uma situação difícil mesmo. E é muito difícil. Então, meu conselho é ler a Bíblia. Ler a Bíblia, orar, ir para a igreja, buscar a Deus, procurar a cura interior, cura da alma, do espírito, né? Procurar ouvir mensagens, né? E ter pessoas que realmente dão um conselho, pessoas que tem, às vezes a pessoa, não é que a pessoa todo dia precisa de um conselho, mas às vezes a pessoa vai tomar uma decisão, e aí precisa uma palavra antes, um exemplo antes, e colocar na oração diante de Deus, para ver se realmente Deus está no negócio ou não. Quem ouviu essa mensagem, gostou da mensagem, se quiser se inscrever no canal e divulgar o canal, seria bom. Tá? Estamos precisando de ajuda, como todos os demais precisam. Eu também preciso de ajuda. No canal queremos investir, né? E por hoje é só. Fique na paz do Senhor Jesus.